Graças a Deus da igreja, bom dia. Deus possa abençoar esta manhã de todos. Confesso que é sempre um temor e um tremor danado, né, amados? Sempre nós temos essa oportunidade de chegarmos aqui à frente para compartilhar aquilo da qual o Senhor tem falado nos nossos corações, principalmente que nós estamos aí no ano onde o Senhor tem falado, né, a nossa igreja sobre restauração, tem falado sobre salvação de almas. E quando nós paramos para meditar, né, amados, sobre tudo isso a qual o Senhor tem trago para a vida, para o coração da igreja dele, nós começamos a analisar e a ver e a pensar: será que nós estamos verdadeiramente posicionados? Será que verdadeiramente nós estamos nos colocando nas condições de instrumento de bênçãos para a vida daqueles que estão aí fora, daqueles que esperam algo vindo de Deus através das nossas vidas para com a vida deles? Nessas últimas semanas, no mês de fevereiro, um mês bem curto, nós tivemos aqui algumas palavras que têm impactado os nossos corações. A nossa irmã Eduarda, na oportunidade que ela vem falando aqui sobre os frutos, não vem falando sobre os dons, né, sobre os talentos. Domingo passado, a nossa irmã Márcia vem falando sobre o Senhor ali, ele instruindo, ele falando ao coração do povo ali sobre as bem-aventuranças. Ele vem falando ali, trazendo ao coração daquele povo, ao coração dos seus discípulos, sobre a maneira de se portar, sobre a maneira de agir. E na manhã desse dia eu não quero estender muito, eu quero fazer um spoiler daquilo que nós estamos estudando, a qual o Senhor trouxe aos nossos corações, que é falar a respeito dos atributos de Deus. O que são os atributos, amados irmãos? Os atributos, eles podem ser definidos em duas coisas, em duas partes: os atributos morais, que são os atributos de Deus, onde Deus ele não compartilha com ninguém, como onisciência, onipresença, imutabilidade. Mas existem os atributos a qual o Senhor ele compartilha conosco, a qual ele derrama sobre as nossas vidas. E esses atributos são bondade, misericórdia, são atributos, amados irmãos, que o Senhor ele nos dá para que nós possamos compartilhar para aqueles que esperam. Eu gostaria que os amados irmãos tivessem abrindo a sua Bíblia lá no livro de Salmos, de número 23, onde o salmista Davi ele vai expressar alguns desses atributos. Livro de Salmos, número 23, versículo 6. Livro de Salmos 23, o versículo 6, onde o salmista ele vai finalizar esse versículo declarando: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E, amados irmãos, e como não falar desses dois atributos, bondade e misericórdia? Quando nós imaginamos, amados irmãos, sobre a bondade, nós podemos trazer para as nossas vidas o dia chamado de hoje, porque verdadeiramente foi essa bondade do Senhor para conosco que nos concedeu a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui reunidos na manhã desse dia. Bondade é esta, amados irmãos, que nós vamos estender e vamos ir um pouco mais além, quando nós vamos lembrar daquilo que o Senhor realizou através da vida do seu Filho amado, do seu Filho unigênito Jesus, que por bondade se entregou a si mesmo para ser crucificado numa cruz do madeiro por causa dos meus e dos seus pecados. E foi através dessa bondade, amados irmãos, que o Senhor ele nos alcançou. Porque se nós pararmos para pensar, se essa bondade não fosse manifesta ao meu e ao seu favor, será que na manhã deste dia nós estaríamos aqui? Porque, amados irmãos, quando nós analisamos, paramos para pensar, na manhã deste dia, quantos não estão podendo provar dessa bondade? Quantos, amados irmãos, estão até mesmo não podendo provar dessa bondade, porque essa bondade ela é imutável, essa bondade ela foi dada, porque a Bíblia vai dizer que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. E quando nós pensamos, irmã Márcia, em vida eterna, nós vemos isso como também um atributo de Deus para as nossas vidas. Mas quantos, amados irmãos, têm rejeitado essa bondade? Quantos têm procurado não viver essa bondade no seu dia a dia? Quantos têm procurado, amados irmãos, não dar ouvido para essa bondade manifesta por Deus através do sacrifício do seu Filho amado Jesus na cruz do Calvário? E conforme o irmão Edmilson leu, no mesmo capítulo lá de 1 João,
vai dizer, amados irmãos, que muitas das vezes eles não dão ouvido e não dão a qualidade dessa bondade porque eles não conhecem. E quem que eles não conhecem? O Jefferson? O irmão Luizinho? Eles não conhecem o presbítero Getúlio? Não, porque eles não conhecem a Deus. E justamente, amados irmãos, por não conhecerem a Deus, muitos estão sofrendo, muitos estão perecendo. Mas aí entra o segundo atributo que o salmista Davi declara aqui no livro de Salmos de número 23, a misericórdia. O que é a misericórdia? É se condoer, é sentir a dor. A mesma dor que Jesus sentiu, amados irmãos, quando ele sendo ali crucificado, e ele vendo que o povo estava ali, ele sentiu uma dor que não era dele, ele sentiu a minha e a sua dor. Ao ponto, amados irmãos, dele olhar e olhar para o Pai e dizer: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nos dias atuais, amados irmãos, a mesma oração que Jesus fez na cruz, ele continua fazendo até os dias de hoje, pedindo ao Senhor para que tenha misericórdia. Misericórdia daquele que na manhã deste dia se encontra, amados irmãos, afundado no vício, daquele que se encontra aprisionado nos seus próprios direitos, daquele que se encontra levando uma vida pecaminosa, vida essa que outrora eu e você também levávamos. Vida essa, amados irmãos, porque a Bíblia vai dizer que outrora andávamos por caminhos que pareciam de paz, mas eram caminhos que nos levavam à morte. A Bíblia ela vai enfatizar, ela vai declarar para mim e para você que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas os atributos de Deus, como bondade, misericórdia, também são expressos lá no livro de Gálatas, Paulo falando aos irmãos de Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo 22. E ele vai atribuir esses atributos como frutos. E o que são frutos, irmãos? Alguém aqui gostaria de comer um fruto ruim? Um fruto estragado? Um fruto podre? Creio que quando nós nos deparamos, nós vamos ali ao mercado, nós vamos ali à feira, ou vamos no sacolão, nós sempre procuramos o quê? Os melhores frutos, para podermos nos degustar, para podermos saborear. E ali Paulo ele vem trazendo aos irmãos de Gálatas esses atributos como frutos do Espírito: bondade, mansidão, fé, temperança, domínio próprio. E como, amados irmãos, nós vamos alcançar vidas se nós não estivermos em nós esses frutos atribuídos? Se não tivermos atribuídos por Deus em nós essas qualidades, esses adjetivos. Porque se você não é bom, como você vai falar de bondade? Se você não é misericordioso, como você vai falar de misericórdia? Se você não tem domínio próprio, se você não tem mansidão, como é que você vai querer ensinar a outros? E como estamos nós na manhã deste dia, no decorrer das nossas vidas, quando nós falamos, amados irmãos, e pensamos nesses atributos? Quais são os atributos que tem nos faltado? Quais são os atributos que nós precisamos a cada dia inserir em nós? Quais são os atributos que eu, Jefferson, preciso inserir em mim a cada dia, para que eu possa verdadeiramente ser como aquele a qual o Senhor resgatou das trevas para a preciosa luz, e para que eu possa ser um instrumento de bênção na vida daqueles que estão ao meu redor e ao meu redor? Porque a Bíblia vai nos ensinar, amados irmãos, que nós temos que ser exemplos para os de fora. E como seremos exemplos, meu pastor, se nós não temos os atributos de Deus, os frutos do Espírito enxertados em nós, colocados em nós? Aonde muitas das vezes nós vamos ouvir, amados, como no passado, antes de ter um encontro com Cristo Jesus, eu mesmo dizia, muitas das vezes eu mesmo pronunciava que eu não queria ser crente, eu não queria ser evangélico, eu ser crente igual fulano, eu ser crente igual Bertano, mas os atributos de Deus, irmãos, me alcançaram. Porque se eu parar para pensar, amados irmãos, na vida pecaminosa que eu levava, vivendo uma vida onde eu costumo muitas das vezes a falar com alguns amigos, porque se nós pararmos para pensar,
o mundo é ruim? Será que os pratos oferecidos aí fora são ruins? Porque se fossem ruins, não tinha, amados irmãos, da manhã desse dia, milhares de pessoas se deliciando neles. Mas nós temos que ser como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isaías, Misael e Azarias rejeitaram os frutos da carne, rejeitaram os pratos que nos são oferecidos a cada dia, a cada momento. Quando nós acionamos o nosso telefone, quando nós ligamos a televisão, quando nós acionamos ali uma estação de rádio, quando nós andamos pela rua em direção ao nosso trabalho, até mesmo em direção às nossas igrejas. Porque, amados irmãos, quando nós verdadeiramente deixamos de olhar para aquilo que o mundo nos oferece e olhamos para aquilo a qual o Senhor Ele tem nos oferecido, aquilo que Ele tem nos dado, nós podemos verdadeiramente viver uma vida como o salmista declarou. Ele declarou que certamente, ele não tinha dúvida, ele disse que certamente. O que é a palavra certamente? É você ter a certeza, é você ter a convicção. E ele tinha essa convicção porque ele inicia o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele inicia fazendo declarações ao Altíssimo e termina dizendo que certamente a bondade e a misericórdia, que certamente os atributos do Senhor, os atributos a qual o Senhor deixou, amados irmãos, a qual o Senhor Ele fez para ser derramado sobre a vida da sua igreja, quando Ele se fez maldição comigo, por você, por causa dos meus e dos seus pecados. Nós viveríamos, amados irmãos, dias melhores, nós viveríamos dias de abundância e habitaríamos na casa do Senhor por longo dias. Mas quantos, na manhã deste dia, até mesmo no nosso meio, estão rejeitando viver esses atributos, a serem enxertados por esses atributos, a fazerem, amados irmãos, com que os seus talentos, conforme a nossa irmã Eduarda trouxe no início do mês, sejam multiplicados. Quantos estão deixando de viver as bem-aventuranças, conforme a irmã Márcia, no domingo passado, trouxe aos nossos corações, para poder estar vivendo uma vida, amados irmãos, de mediocridade, uma vida de prisões. Mas eu quero deixar na manhã desse dia o coração da igreja esta bondade. Eu quero deixar o coração da igreja nesta manhã esta misericórdia, dons, frutos, atributos a qual o Senhor tem nos dado, porque esses são os atributos comunicáveis. Então, se nós recebemos esses atributos comunicados da parte de Deus, não é para guardarmos, é para que nós venhamos também transmiti-los a outros, para que nós possamos verdadeiramente, no final desse ano que se inicia, no final do ano, podermos chegarmos aqui, amados irmãos, e verdadeiramente declarar que nós vivemos um ano de salvação de almas, que nós vivemos um ano de restauração de vida. Mas por que, irmãos? Nós vivemos um ano de restauração, um ano de salvação, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcançaram. E assim, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus